para a gente falar de marketing, para a gente conversar sobre marketing, geralmente a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a propaganda, é o merchandising, e não deixa de ser. Mas o marketing é muito mais do que isso. O marketing é um complexo que existe desde a ideia que você está tendo para um produto até a finalização da venda desse produto. Ele cumpre todo o ciclo da geração da ideia, da criação do produto, da venda do produto, do resultado obtido com esse produto. Tudo isso faz parte do complexo de marketing. E assim, para saber o que é marketing, para definir o que é marketing, é importante que a gente saiba como tudo começou. E na sua apostila você tem esses 4 pontos que são fundamentais para que a gente tenha as origens do marketing. Quando você vai lá na apostila, você vai ver que o marketing começou da seguinte forma. Nós tivemos as trocas de mercadorias. Essas trocas de mercadorias, elas começaram pelo excedente, ou seja, aquilo que alguém tinha de mais, trocava com alguém que tinha outra coisa que ele precisava e que também tinha de mais. Você plantava milho, tinha muito milho, o outro plantava feijão, tinha muito feijão, então você trocava o excedente, você trocava aquilo que passava do milho com o cara que tinha o feijão, com o outro que tinha a farinha, com o outro que tinha a carne, o animal, e assim começaram as trocas comerciais que se ampliaram, viraram escambo, viraram as permutas, os portugueses nos caminhos das Índias, os indianos, ou seja, todo mundo trocava mercadoria no mundo todo, uns levavam as coisas, outros traziam outras, o chinês inventou a pólvora, então Portugal pegava a pólvora, o chinês inventou a seda, então Portugal pegava a seda, Portugal levava açúcar, levava cana-de-açúcar, levava café, ou seja, essas trocas elas foram permanentes no mercado. E no mercado imobiliário não é muito diferente. Lá na frente você vai ver que a gente vai mostrar um exemplo de como, nos dias de hoje, as trocas ainda acontecem também no mercado imobiliário. E a gente vai estar mostrando isso para vocês. Em seguida, nós tivemos o que a gente chama de a influência japonesa. Ou seja, a influência japonesa na cidade de Edo, um japonês pensou na necessidade do cliente para gerar o consumo, ou seja, ele teve a visão de que todo cliente tinha uma necessidade e ele procurou trabalhar essas necessidades, atender essas necessidades, com o objetivo de transformar essa necessidade em consumo. Dessa forma, nós tivemos o surgimento da necessidade, ou seja, o estudo da necessidade humana, a geração do consumo humano e, por consequência, a criação de produtos e de serviços. Essa foi uma experiência fantástica para a economia, é o segundo ponto que está aí na sua apostila, onde a gente chama de a influência japonesa. Por quê? Porque foi um japonês, na cidade de Edo, quem deu início a esse gráfico, esse organograma que a gente tem da necessidade, do consumo, da criação do serviço e da criação do produto baseado na necessidade que o cliente tem. Hoje, isso é o que mais acontece e a gente vê isso a todo momento. Vários produtos são criados em função da necessidade que o cliente tem. Vários produtos são adaptados, são modelados de acordo com isso. Você sabe que tem uma história interessante que um cidadão, um rapaz, ele foi com a namorada dele jantar e no jantar ele foi abrir aquele sachêzinho do extrato de tomate e de repente quando ele puxou com força, melou toda a sua camisa com aquele extrato de tomate. Isso o deixou muito irritado e o que foi que ele fez? Ele passou a procurar meios de cortar aquele sachê sem melar a camisa. E aí ele começou a pensar vários inventos, ele juntou as lâminas dos barbeadores Bic, esses barbeadores comuns que tem aí, começou preparando um produto. Resultado, ele inventou um produto no restaurante que você chega e corta o seu sachê sem o risco de fazer com que aquele sachê de extrato de tomate estoure, pipoque, mele sua camisa toda, mele sua roupa toda. E isso, ele vendeu essa patente para o mercado chinês e hoje é um homem que ganha muito dinheiro com esse invento que ele teve do cortador de sachê. Então, em função de uma necessidade, de uma insatisfação humana, ele estava insatisfeito com aquela forma de abrir
o sachê, ele conseguiu inventar um novo produto, colocar no mercado um novo produto e dessa forma ele ter o seu produto reconhecido, vendido e assim ter resultado e ter lucro. Então, isso é, na verdade, a necessidade humana que gera o consumo, que cria o serviço, que cria o produto e que precisa do marketing nesse conjunto todo para fazer com que ele seja distribuído, vendido e se encontre no mercado de uma maneira geral. Então, esse é a influência japonesa. Necessidade, consumo, criação do serviço e do produto baseado na necessidade do cliente. Em seguida, no ponto 3, nós temos a economia moderna, ou seja, um livro, Adam Smith, em 1776, ele lança a obra A Riqueza das Nações. Esse livro, A Riqueza das Nações, ele traz todo um tratado, todo um estudo, todo um ensaio sobre a economia e sobre o que a economia precisava para se tornar uma economia moderna. Ou seja, ele lança os princípios da administração transformadora. E dessa forma, essa economia moderna ela começa a nascer em função dessa riqueza que as nações têm e de como vai se trabalhar esse mercado, o novo mercado que vai se trabalhar, a nova forma de fazer as coisas. E aí começam a surgir 1000 ideias, 1000 coisas, 1000 produtos diferentes em função dessa economia moderna que está surgindo. E mais uma vez baseada na necessidade, no consumo, na criação do produto e do serviço baseado na necessidade humana, sempre a necessidade humana como guia. Então nós vamos ver mais na frente também como é que isso aconteceu. Por último, nós temos o quarto ponto de como tudo se originou, que é a Revolução Industrial. Ou seja, essa Revolução Industrial você sai de um mercado de vendedores para um mercado de compradores. Você tinha um mercado onde as pessoas iam até as pessoas para vender alguma coisa. E de repente isso se transforma e as pessoas passam a ir a outro local para comprar. Ou seja, você deixa de ter o mercado de vendedores que saíam vendendo os produtos para um mercado de compradores onde as pessoas vêm comprar. Daí o resultado de hoje dos grandes shopping centers, dos grandes centros de compra, dos grandes outlets, que foi fruto justamente dessa revolução industrial que criou basicamente a produção em massa. Então veja comigo aqui como tudo isso se deu.